Queridos, vamos abrir a Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Carta aos Gálatas, capítulo 4. A nossa leitura hoje sobre o texto que nós vamos meditar é do versículo 1 ao versículo 7. Gálatas, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. Nós estaremos dando continuidade à série que falamos até dezembro do ano passado. Este ano não deu para dar continuidade nas Santas Ceias, que são os benefícios que nós temos por meio da obra da cruz do Calvário. Já falamos sobre 3 benefícios. Por meio da obra da cruz do Calvário, nós temos a reconciliação. De inimigos, nos tornamos amigos de Deus. Por meio da obra da cruz do Calvário, nós temos a justificação. Diante do preço que nós não poderíamos pagar, Jesus pagou em nosso lugar e já não há mais nenhuma condenação para nós. Diante dos benefícios da cruz do Calvário, nós temos a santificação. A santificação é todo o processo que o Espírito Santo está fazendo em nossas vidas por meio da palavra de Deus, nos adequando a uma vida que vai se manifestar na consumação dos séculos, em que eternamente estaremos com o nosso Senhor e Salvador. Hoje nós vamos ver, irmãos, o 4º benefício advindo da obra da cruz do Calvário: a adoção. Por meio da cruz, nós fomos adotados em Cristo Jesus. Amém? Vamos ler o texto? Gálatas, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. Assim diz a palavra do Senhor. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém, queridos? Adotados por meio da cruz do Calvário. Queridos, o grande objetivo do apóstolo Paulo escrever a carta às igrejas da Galácia foi corrigir um desvio doutrinário que estava tirando esses irmãos do benefício que só podemos ter em Cristo Jesus. A igreja foi invadida após a evangelização, após ter recebido o evangelho da graça, por falsos profetas, por falsos pastores, por falsos ensinos, em que havia uma distorção a respeito da salvação. A doutrina judaizante havia adentrado dentro das igrejas da Galácia. E essa doutrina dizia o seguinte: que Jesus morreu, é necessário crermos em Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, mas a obra da cruz não foi suficiente. A obra da cruz deve ser completada por meio da observação dos preceitos cerimoniais da lei de Moisés. E muitos desses preceitos cerimoniais, irmãos, também eram as tradições que no transcorrer do tempo foram criadas pelos intérpretes, a fim de que eles pudessem então trazer ao povo o ensinamento. Tradições essas que se tornaram verdadeiros pesos. Uma delas foi no exato momento em que os discípulos de Jesus, juntamente com seu mestre, foram criticados pelos fariseus. Os fariseus olharam para os discípulos de Jesus e disseram: vocês e o seu mestre comem sem lavar as mãos? Veja, irmãos, a lei nunca disse isso.
Mas eles criaram uma tradição tão grande a respeito da pureza, que até esses atos rituais se tornaram verdadeiros fardos, verdadeiros pesos. E Jesus então aproveitou o momento para dizer que não é o que entra que contamina o homem, mas é o que sai. Porque as tradições, elas não podem purificar aquilo que só a graça de Deus, mediante a ação do Espírito Santo, pode purificar. Jesus disse: do coração procede os homicídios, os adultérios, toda sorte de maldade. É isso que contamina o homem. O que contamina o homem é o seu estado, é a sua natureza, é a sua condição espiritual. Essa é a grande desgraça do ser humano. Não é se ele está sobre rituais humanos ou não, não é se ele está sobre um legalismo ou não, mas é a condição espiritual. E veja que o apóstolo Paulo, irmãos, ele fica indignado com os irmãos da Galácia, porque eles estão voltando essas doutrinas e esses rudimentos. No capítulo 3, do verso 1 e 2, você vai ver que Paulo chama eles de insensatos, de tolos, dizendo o seguinte: quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Paulo começa a fazer algumas perguntas para ver se o senso, se o despertamento, se o bom senso voltava ao coração daqueles irmãos. Quero tão somente que me respondais, Paulo pergunta: foi por intermédio da prática da lei que recebeste o Espírito Santo, ou pela fé naquilo que ouvistes? Foi por meio do esforço, ou foi por meio da graça? Se foi por meio da graça, por que voltar para um ritual que vai anular a manifestação da graça de Deus? Porque todas as vezes, meus amados irmãos, que nós nos envolvemos com legalismos, e principalmente os humanos, achando que isso é parte importante para a nossa espiritualidade, para a nossa salvação, na verdade nós estamos anulando a obra que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Porque todas as vezes que nós estamos apegados a tradições humanas, nós estamos esquecendo do que representa esta mesa, do que representa o pão, do que representa o vinho. O pão representa o corpo que foi entregue por nós. O vinho representa o sangue que foi derramado por nós. E este pão, e este vinho, este corpo e este sangue nos remiu de toda iniquidade. Esse sacrifício foi suficiente para pagar os nossos pecados e nos garantir a vida eterna. E meus amados irmãos, o que é que o apóstolo Paulo vai fazer aqui no capítulo 4, em especial nesse trecho que nós acabamos de ler? Paulo vai corrigir os irmãos, mostrando que a adoção em Cristo Jesus é exatamente a libertação desses enganos que eles estavam mergulhando. E Paulo, irmãos, vai apresentar 3 razões porque a adoção é a nossa libertação. Primeiro, a adoção nos liberta da escravidão da lei. Olha do verso 1 ao verso 3 o que é que o apóstolo Paulo vai fazer. O apóstolo Paulo, irmãos, do 1 ao 3, vai falar a respeito do que a lei representa no sentido espiritual, fazendo uma metáfora com o contexto judicial no âmbito romano. Paulo vai mostrar, irmãos, que a lei, em primeiro lugar, ela não pode nos dar a autonomia que nós precisamos. Por quê? Somente por meio da adoção nós temos a libertação das coisas que a lei promove em nosso meio. Por quê? Estar debaixo da lei, como eles queriam voltar, principalmente a lei cerimonial, irmãos, era um retrocesso espiritual e não um avanço. Olha o que Paulo vai dizer no verso 1. No verso 1 Paulo vai dizer: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Para a lei romana, e é isso que Paulo está trazendo aqui, nós precisamos entender esse paralelo, essa metáfora que ele faz. Para a lei romana, o menor, na sua casa, não tinha diferença alguma dos seus empregados.
dos escravos do seu pai, porque ele era considerado um incapaz. Ainda que ele fosse o herdeiro, ainda que ele fosse o dono de tudo, ele não tinha nenhuma diferença, porque ele não poderia usufruir a herança. Ele deveria aguardar um tempo. E Paulo está dizendo assim: se vocês querem voltar para a lei, vocês estão voltando para a falta da liberdade. Vocês não estão na liberdade, vocês estão se colocando como de menor, como aqueles que vão perder o direito de usufruírem a herança, porque a lei não veio libertar. Então, meus amados, a primeira coisa que Paulo está nos mostrando aqui no verso 1 é que confiar na justificação por meio do esforço humano, que era aquilo que eles queriam fazer, contribuir com a salvação, crer em Jesus, mas também cumprir, ou seja, fazer a parte deles para que a salvação fosse completa, era um verdadeiro retrocesso. Porque a obra de Cristo é perfeita. E se eu quero juntar uma obra perfeita com uma obra imperfeita, que é a nossa obra, que é o nosso esforço para agradar a Deus, nós vamos estragar a obra perfeita. Nós vamos manchar a obra perfeita. Então, isso jamais poderia ser um progresso espiritual. Por isso que Paulo está indignado com a igreja da Galácia. Isso era um retrocesso espiritual. Mas a segunda coisa que Paulo vai falar aqui, irmãos, que a adoção nos liberta da escravidão da lei, é porque ela nos torna exatamente aquilo que a lei não pode nos fazer: espiritualmente adultos diante de Deus. O verso 2, Paulo vai dizendo: se vocês querem voltar para estarem debaixo da lei, e a lei representa exatamente a falta em que vocês não podem usufruir, o que acontece? Vocês estão voltando, verso 2, para debaixo de curadores. Assim como o menor não tinha autonomia, ele precisava de pessoas que se responsabilizassem por ele. A lei, então, voltava a ter o papel na vida daqueles que não tinham condição de usufruírem a herança. Para os irmãos terem uma ideia, irmãos, haviam 3 tipos de pessoas que um pai poderia contratar para o seu filho de menor. O primeiro era o aio, ou o pai da gogo. E aí você vai ver no capítulo 3, versículo 24 e 25, que Paulo também faz essa metáfora com o aio. Paulo vai dizer que a lei também foi o nosso aio. E o aio, o pai da gogo, é aquele responsável em educar a criança, para que então a criança, quando tivesse maturidade, pudesse então escolher o seu mestre, o seu líder. Uma vez adulta, uma vez instruída, ela ia escolher a direção que ela queria para a sua vida, qual filósofo ela queria seguir. Mas até então ela tinha que ter um aio. E Paulo, no capítulo 3, versículo 24 e 25, vai dizer: de maneira que a lei nos serviu como aio, para quê? Para nos conduzir até o Mestre, para nos conduzir até Cristo, para nos conduzir até a manifestação da graça, a fim de que fôssemos justificados pela fé, mas tendo vindo a fé, já não permaneceremos subordinados ao aio. Quem fica subordinado ao aio é porque não tem maturidade. Então, quem deseja voltar para a lei, está voltando para o educador. E o educador, a função dele é pegar no braço e levar até um mestre. Mas se você está rejeitando o mestre, e o que o mestre está fazendo, você está retrocedendo. Mas as 2 outras coisas, irmãos, que um pai também poderia contratar, e uma delas era obrigatória, eram os tutores e os curadores. Estes eram obrigados pela lei romana, porque estes representavam uma criança no estado civil, no estado penal, como de menor, como incapaz, como aquele que não respondia pelos seus atos perante as leis. Então o tutor e o curador é que representavam essa criança. Na lei romana, irmãos, a maioridade começava dos 14, onde o tutor já não tinha mais responsabilidade, até os 25, onde o curador já não tinha mais responsabilidade.
O tutor era escolhido pelo pai, mas o curador era o Estado que determinava, para que essa criança pudesse ter voz sobre tudo aquilo que lhe era de direito. Vender, usufruir os bens dos pais, fazer o que quiser com a herança recebida dos pais, a partir dos 25 anos, conforme a lei romana da época. E Paulo está dizendo isso. Se vocês querem voltar para os rudimentos da lei, vocês estão se tornando incapazes. E um incapaz não pode adorar a Deus. Um incapaz não pode estar na presença de Deus. Um incapaz que quer ficar debaixo da lei, debaixo do aio, debaixo dos curadores, debaixo dos tutores, é aquele que está se limitando. Não é aquele que está avançando, não é aquele que está progredindo, é aquele que está exatamente perdendo o seu direito de adoção. Portanto, queridos, a adoção nos libertou dos limites, a adoção nos colocou na presença do Deus Todo-Poderoso, meus irmãos. Mas uma terceira coisa, irmãos, que nós vemos que a adoção, que nos liberta da escravidão da lei, também nos fez, foi exatamente, amados, nos libertar do pecado. Olha para o verso 3. Paulo vai dizer: assim também nós, quando éramos menores, ou seja, incapazes, debaixo de aio, debaixo de tutores, debaixo de curadores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. E veja que Paulo está falando aqui, irmãos, quando ele usa rudimentos do mundo, que tanto judeus como gentios, religiosos ou não, estão na mesma condição. O que é que Paulo está dizendo? Que o fato da nação de Israel ter recebido a lei não era sinal que a nação de Israel estava livre. O fato deles obedecerem preceitos, e muitos deles criados por eles mesmos, não era sinal que eles estavam livres. Paulo usa a expressão rudimentos do mundo, que é justamente tudo aquilo que o mundo escraviza as pessoas, porque não só quem está fora da igreja está escravo no pecado, como aqueles que estão dentro da igreja também poderão estar escravos no pecado. Porque existe um pecado chamado religiosidade. E na religiosidade há um mal. Na religiosidade há um engano do coração. Na religiosidade há pecado também, porque na religiosidade há orgulho, há vaidade. E Paulo vai dizer, é rudimento do mundo. É igual a uma pessoa que está se prostituindo, é igual a uma pessoa que está roubando, é igual a uma pessoa que está matando. Não é porque existem valores morais que talvez você, ao ser identificado com eles, seja elogiado pelos homens, que Deus está aceitando você. Pelo contrário, vocês estão debaixo dos rudimentos do mundo. Por quê, meus amados irmãos? Porque a lei, ela não tem o serviço, a ação libertadora. A lei só faz duas coisas. Ela aponta o pecado e aponta a solução do pecado. A lei é o dedo acusador na nossa alma, como também a lei é o nosso aio, é o nosso tutor, é o nosso curador. Se a gente rejeita o aspecto da lei de nos conduzir à maioridade, nós ficaremos no aspecto da lei em que ela vai só apontar o nosso pecado. E aí o apóstolo Paulo falou claramente a respeito disso, irmãos, em Romanos capítulo 7, a partir do versículo 7. Paulo faz algumas perguntas aqui, afirmando as seguintes coisas, para afirmar as seguintes coisas. Que diremos, pois? É a lei pecado? Paulo vai dizer, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás.
Entenda, queridos, que Paulo, no capítulo 7, quando ele fala do seu conflito, e ele é um homem cujo testemunho a respeito da lei, ele o dá sendo um irrepreensível, ele vai dizer, mesmo me esforçando, tudo o que a lei dizia ao meu respeito não era uma regra do certo ou errado, do faça ou não faça. O que a lei estava apontando ao meu respeito era exatamente o que estava na minha alma, no meu coração. Quando a lei diz não cobiçarás, é porque ela está apontando o nosso pecado de cobiça. E aí quem quer ficar com os preceitos da lei, quem quer estar debaixo da lei, achando que está progredindo, na verdade está debaixo de condenação. Porque por meio da lei, quem não quer ser conduzido pela lei até Cristo, ele está tentando se justificar por meio do seu próprio esforço. E essa tentativa de se esforçar para agradar a Deus, Paulo está dizendo aqui que é uma infantilidade espiritual. Que a maturidade espiritual nos liberta dessas questões. Abre os nossos olhos. Nos faz ver que não é esse o caminho que nos leva para Deus, não é esse o caminho que nos aprova diante do Senhor. Mas a segunda coisa que Paulo vai falar a respeito da adoção aqui desse texto, irmãos, é que ela nos faz ser verdadeiramente filhos de Deus. A lei, ou a adoção, nos faz sermos verdadeiramente filhos de Deus. E aí a gente olha para o verso 4 ao verso 6. E Paulo aqui aponta duas razões, irmãos, porque é a lei, porque é a adoção que nos faz ser filhos de Deus. Primeiro, a adoção, irmãos, é o plano de Deus. Olha o que ele vai dizer no verso 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Preste atenção nesse versículo. Três coisas aqui Paulo está chamando a atenção. A primeira, plenitude do tempo. Essa expressão, irmão, significa tempo exato, tempo perfeito. No tempo exato e no tempo perfeito, Jesus apareceu. Jesus não podia aparecer nem antes nem depois. Jesus apareceu na hora certa. E Jesus não apareceu por acaso. Jesus apareceu porque a hora certa é a hora determinada pelo próprio Deus. Por isso que Paulo está dizendo, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. E vejamos que historicamente, isso há uma comprovação. Primeiro, quando Jesus aparece, irmãos, o que é que tem favorável? Uma língua universal. Que até o momento, irmãos, nenhuma língua havia se tornado universal. Já havia o grego. A grande contribuição do Império Grego. Uma língua em que os povos assimilaram e passou a ser a língua comercial, como é o inglês hoje. Para onde as pessoas iam, para as regiões mais longínquas, você se comunicava por causa do grego. Nunca houve isso na história, mas o grego proporcionou isso. Havia uma linguagem. O Velho Testamento já havia sido traduzido na Septuaginta, já era todo em grego. O Novo Testamento foi escrito já na linguagem grega, na língua grega, no koiné, na língua grega popular. Então, irmãos, já havia uma língua favorável para que a mensagem fosse propagada. A segunda coisa que historicamente, irmãos, nós podemos ver, todo o império estava interligado por estradas. Uma das grandes contribuições dos romanos foram as estradas, os acessos, em que você poderia ir para todas as regiões do império. Ou seja, havia acesso para que a palavra de Deus fosse propagada. Mas uma outra coisa, irmãos, é que estes acessos eram interligados e protegidos pelo Império Romano. Então, os viajantes poderiam ir e vir com segurança. Nunca houve isso, irmãos, na história da humanidade. É o tempo perfeito para a manifestação de Cristo, para que a graça de Deus viesse e fosse propagada. Mas existe uma segunda expressão aqui que Paulo vai dizer, nascido de mulher. E essa expressão está afirmando a encarnação do Deus Filho. Aquele
que se tornou igual a nós, diferente apenas na sua condição espiritual, mas exatamente na condição humana, para ser o segundo Adão. Deus, Filho, ele veio na sua condição divina, mas ao mesmo tempo na sua condição humana. Na sua condição divina, porque a sua obra é infinita, somente Deus poderia fazer aquilo que ele fez, mas na sua condição humana, porque a sua obra é substituta. Ele veio nos substituir na cruz do Calvário, nascido de mulher. Paulo não está afirmando que Jesus, irmãos, conforme os gnósticos afirmavam, foi um espírito, foi um espectro. Não, ele foi o Deus homem, ele é o Deus homem, ele tomou forma humana. Ele foi identificado como um ser humano perfeito. Mas a terceira expressão que Paulo vai dizer aqui, irmãos, desse plano de Deus para a adoção e nos tornar verdadeiramente filhos, é que esse Deus homem nasceu sob a lei. E nascer sob a lei significa que Jesus veio cumprir a lei. Jesus se sujeitou à lei. Jesus não contradisse a lei, por isso que ele é o verbo de Deus, ele é a lei encarnada, ele é a lei viva, ele é a própria imagem do Deus vivo. Por isso que os discípulos, quando na sua curiosidade pediram para ver o Pai, e Jesus disse: há tanto tempo estou convosco e tu queres ver o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê a mim, vê a lei de Deus. Quem vê a mim, vê a vontade celestial plenamente concretizada. O Deus que no tempo certo, nascido na condição humana, cumpriu toda a lei por nós. Somente por esse fato, meus amados irmãos, nós podemos ver que a adoção nos torna filhos de Deus, porque Jesus se sujeitou a isso. Jesus veio conforme o plano de Deus. E veja, irmãos, que esse plano se concretiza, e a garantia dele é exatamente, irmãos, aquilo que o apóstolo vai dizer no verso 6. Veja que no verso 4 ele disse isso a respeito de Jesus, que apareceu no tempo certo, que veio na sua humanidade, que foi perfeito, e o objetivo qual foi? Resgatar-nos da lei, resgatar-nos daquilo que nós não conseguíamos sair, porque a nossa incapacidade comparada, como sendo nós de menores, nós não poderíamos usufruir as bênçãos espirituais, a herança espiritual, se não fosse através de Cristo Jesus. Por isso que o verso 5 ele vai dizer: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. E no verso 6, irmãos, mostra que essa adoção nos tira da condição de menor. O que é que ele diz no verso 6? E porque sois o quê? Filhos. Em outras palavras, está afirmando. Sabe o que Paulo está afirmando aqui? Porque sois adultos, porque não há necessidade mais de estarem debaixo de aios, tutores e curadores. É isso que Paulo está dizendo, porque sois filhos. Porque a ideia de filho aqui, irmãos, a ideia de adoção, nós somos adotados por Deus. Deus adotou filhos que são de maiores. É esta a verdade que nós temos que entender. Por meio da graça de Deus, nós somos filhos maduros, filhos aptos para usufruírem a herança espiritual, os benefícios da cruz do Calvário, e isso é por meio da adoção. Deus não adotou criança. Criança não entendem as coisas do mundo espiritual. As coisas do mundo espiritual pertencem aos adultos. Por isso que Paulo está afirmando aqui a filiação no sentido da maturidade, no sentido de quem entendeu a graça de Deus e não está se deixando levar por enganos de quem é menino, de quem é criança. Quantas pessoas estão na igreja
e se deixam levar por ventos de doutrinas que são verdadeiras heresias. Porque uma pessoa passa anos e anos diante da palavra de Deus, frequentando a escola bíblica dominical, vindo a culto de doutrina, recebendo a ministração da palavra do Senhor, e de repente surge uma novidade, surge um ensino que parece ser atrativo e a pessoa vai atrás, porque é infantil, porque ainda não cresceu, porque precisa da libertação para se tornar filho, adulto, maduro e tomar posse daquilo que Deus nos deu em Cristo Jesus. O benefício da adoção é a nossa maturidade espiritual. E essa maturidade, irmãos, é confirmada em nós por meio do Espírito Santo. No verso 6, Paulo vai afirmar: e porque vocês são filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama o quê? Abba, Pai. É a mesma palavra que o apóstolo Paulo traz aos Romanos para falar a respeito, que o Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, porque o Espírito Santo dentro de nós diz: Abba, Pai. A inclinação que o Espírito Santo, irmãos, produz em nós. Mas agora Paulo está dizendo que essa inclinação, essa expressão papai, paizinho, carinhosa, não é de bebê, não é de criança, mas é de um adulto, que tem entendimento espiritual, que saiu do domínio dos aios, dos tutores e dos curadores. Mas em terceiro e último lugar, irmãos, a adoção, conforme diz o verso 7, nos fez herdeiros da promessa. Olha o silogismo que Paulo usa aqui no verso 7. De sorte que já não és escravo. Vocês saíram da condição dos rudimentos do mundo. Paulo está dizendo, olha, não havia diferença quando vocês estavam com a lei, se agarrando à lei, cheio de moralidade, cheio de preceitos, para uma pessoa que não tinha lei. Para uma pessoa que nunca recebeu nenhuma orientação religiosa. Para uma pessoa que estava com a sua vida na mais pervertida caminhada. Não havia diferença. Não havia diferença entre o filho e o escravo. Os dois estavam na mesma condição, precisando de alguém para administrar a vida deles. Mas Paulo vai dizer: de sorte que já não sois mais escravos. Vocês não estão mais naquela condição de incapacidade. Vocês são o quê? Filhos maduros. E como filhos maduros, vocês têm direito a quê? A herança nos céus. Por meio da cruz, desse benefício que a cruz nos traz, a adoção, nós temos acesso ao mundo espiritual. Nós temos acesso às bênçãos espirituais. Nós podemos, como filhos, receber da parte de Deus, usufruir da parte de Deus, tudo aquilo que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. Tudo é nosso, tudo pertence à igreja do Senhor. A igreja do Senhor é a agência onde o céu se manifesta aqui na terra. É por meio de nós que a glória de Deus se manifesta aqui na terra. Mas para que isso seja uma verdade, nós precisamos amadurecer, nós precisamos pela fé entender o que a cruz do Calvário proporcionou para nós. Nós somos filhos de Deus. Se existe uma coisa para você encher a sua boca, saia aqui cheio de orgulho, é dizer: eu sou filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu sou filho do dono de todas as coisas. Eu sou filho daquele que me criou. Eu sou filho daquele que criou todas as coisas de forma perfeita. Ele é meu Pai. E como Pai, Ele cuida da nossa caminhada. Veja, irmãos, que essas promessas só são possíveis a partir do momento em que a maturidade espiritual nos faz entender as verdades de Deus. Os judeus, infelizmente, por isso que quando você toma partido numa guerra como essa,
que os judeus é povo de Deus, o mundo árabe é o diabo, você está entrando, irmãos, muito mais numa discussão política do que no que a Bíblia revela. Existem promessas para Israel terreno? Existe. Deus vai proteger Israel terreno? Vai, para cumprir as suas promessas. Mas um judeu que não crê em Cristo, quando morre, ele vai para o inferno. Assim como um muçulmano que não crê em Cristo, quando ele morre, ele vai para o inferno. Ambos estão na mesma condição. Por isso que a gente não pode assumir partido. Agora nós temos que orar para que Deus tenha misericórdia. Veja que o apóstolo Paulo fala, irmãos, a respeito disso. Romanos capítulo 2, versos 28 e 29. Paulo, repreendendo então os judeus que se achavam grande coisa, que se achavam donos da salvação, Paulo, como judeu, e judeu fervoroso, da ramificação mais radical, ele começa a falar para os seus patriotas, para os seus compatriotas, dizendo o seguinte: porque não é, Romanos 2, 28 e 29, porque não é judeu quem é o apenas exteriormente. Paulo está falando de uma descendência genética. Nem é circuncisão somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão é aquela do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de quem? De Deus. Porque o judeu se orgulhavam de ter a circuncisão, os preceitos e as moralidades. E Paulo está dizendo, isso não adianta absolutamente nada. Isso não te faz ser judeu no sentido de ser filho de Deus. O judeu, no sentido espiritual, é aquele que foi alcançado no seu coração, é aquele que foi transformado pela graça de Deus, é aquele que foi marcado, circuncidado pelo Espírito Santo, e a sua vida interior mudou. Porque ser filho de Deus, irmãos, não significa ter uma nacionalidade, uma etnia, uma identificação genética terrena deste mundo. Ser judeu significa ser adotado, porque todos nós fomos adotados, porque ninguém tinha direito de ser filho de Deus, ninguém, nem os judeus, e os judeus não entenderam isso. Por isso que João disse, veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberem, deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Todo aquele que crê se torna filho de Deus. Todo aquele que olha para esse benefício e pela fé aceita em sua vida o benefício da adoção, se torna verdadeiramente filho de Deus. E aí você volta para Gálatas, capítulo 3. E nós vamos encerrar com esse texto. Gálatas 3, verso 13 e verso 14. Paulo, nessa mesma linha de pensamento, vai afirmar: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Abre parênteses, abre colchetes. E aí, é um copista que coloca isso aí. Porque está escrito. Ele está explicando, quem está ali fazendo a cópia foi explicar esse texto aqui, essa ideia do apóstolo Paulo, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado o quê? Madeiro. Para o judeu que lesse esse texto, não precisaria disso, mas um gentil, ele precisou disso. Por isso que alguns copistas acrescentavam isso, porque está escrito: maldito aquele que for pendurado madeiro. Jesus foi pendurado madeiro, Jesus assumiu o nosso lugar, Jesus se tornou maldito. Para quê? Verso 14: para que a bênção de Abraão chegasse a quem? Aos gentios. Nós somos filhos de Abraão. Lembra quando os judeus, indignados com Jesus, afirmaram: nós somos filhos de Abraão. Você vem dizer que nós temos pecado, nós somos filhos de Abraão. Jesus diz o que àqueles judeus? Vós sois filhos do diabo. Filho de Abraão é aquele que foi adotado. Filho de Abraão é todo aquele, quer seja gentio, quer seja judeu, que recebe Cristo e pela fé o Espírito
prometido. É pela fé, é pela manifestação da graça de Deus. Portanto, queridos, voltar a rudimentos, como obedecer preceitos da lei, é retroceder. É voltar para a condição de infantilidade espiritual. É perder o direito à herança. E eu fico imaginando quantas pessoas, quantas igrejas evangélicas ou que se dizem evangélicas, na caminhada, para promover uma coisa diferente, começam a fazer coisas, irmãos, que são coisas da lei. Festas festa de Pentecostes, festa não sei das quantas, né? Coloca lá o quipá, e você vê lá o líder com o quipá, candelabro, altar com sacrifício, passa debaixo não sei das quantas. Tudo isso, irmãos, é rudimento. Tudo isso é perder a herança. Tudo isso é se colocar na condição de incapacidade. Deus já se manifestou e trouxe a todos nós a maturidade espiritual.